A gente vem observando hoje uma polêmica envolvendo o governo federal e o incrível estabelecimento de uma tabela de preço mínimo para frete de carga. Tudo isso começou lá na greve dos caminhoneiros, em que uma pauta estritamente privada dos caminhoneiros acabou ganhando grande apoio popular. A pauta privada era a redução do preço dos combustíveis, do diesel especificamente utilizado pelos caminhões, e esse estabelecimento de um preço mínimo para os fretes, né? Essa pauta, apesar de ser privada, acabou ganhando grande apoio popular por outros motivos, né? Eu elencaria 3 motivos aí que fizeram com que essa pauta ganhasse apoio popular. O primeiro é que o preço dos combustíveis acaba também afetando a população em geral, né? Principalmente classe média alta que tem carro, que também sofreu com o aumento da gasolina junto ao diesel e está acostumada, né? Nós brasileiros estamos acostumados com o monopólio estatal da Petrobras. Então a Petrobras sempre controlou o preço dos combustíveis, independentemente do custo, né? A Petrobras, como sendo uma empresa gerida de forma política e não de forma pela lógica empresarial de mercado, ela sempre teve como viés agradar a população, né? Os presidentes sempre tiveram como algum viés controlar o preço do combustível para agradar a população, independente de quanto custa, né? De quanto está custando o combustível, de qual é o custo de produção e qual é o prejuízo ou não que essa empresa vai ter. Esse monopólio gerou esse vício da população em entender o preço de combustível como uma variável política. Então, quando o preço do combustível aumenta, a gente quer que o governo baixe o preço do combustível, ao invés de enxergar isso como uma variável econômica, como um preço de algum outro bem e serviço que a gente consome e que aumenta, né, por um problema de mercado. Quando quebra uma safra de soja ou de trigo, por exemplo, o preço da soja e do trigo aumenta, a gente não vai lá no governo reclamar que quebrou a safra e que o preço aumentou. Então a gente está acostumado, a gente está viciado nesse monopólio estatal, nesse controle do preço do combustível. O segundo motivo é que o governo em si, né, a fama do governo, principalmente depois que foram divulgados aqueles áudios lá do Joesley Batista, da conversa do presidente com o Joesley Batista, o governo é visto como um governo que tem problemas de corrupção, né? E é visto como mais do mesmo, inserido nesse contexto todo de Operação Lava Jato e investigações que a gente vem vendo nos últimos anos, que deslegitima muito, que tira a popularidade do governo. Então, boa parte do apoio popular, né, e o que a gente via as pessoas aí apoiando, tinha a ver com o fim da corrupção, né? Acabem com a corrupção, parem com a corrupção, e não a pauta privada inicial lá dos caminhoneiros. E o terceiro motivo bastante importante é a situação da economia, né? A gente vem se recuperando de uma crise que foi muito severa e a nossa recuperação está muito lenta e principalmente a taxa de desemprego do Brasil ainda não começou a cair de forma consistente. Então a população enxerga esse governo, né, como é o governo que está lá hoje, enquanto a gente está vendo a economia não estar bem, quando a população está desempregada, quando a renda não está crescendo, o PIB não está crescendo, ele é o responsável porque é ele que está lá nesse momento. Esse é o pensamento geral, né? É como a população costuma pensar. Então esses 2 últimos fatores, a corrupção e a situação da economia, fazem com que o governo Temer seja muito impopular. Os últimos dados que saíram aí sobre a avaliação do governo nessa semana mostram uma avaliação entre ótimo e bom de apenas 3% do governo Temer, entre 3% e 4%. Caiu em relação ao índice que já era. É um governo muito mal avaliado pela população. Isso tem a ver com esses 2 fatores. Essa fragilidade toda do governo fez com que ele, desde o início nesse processo, né, e é por isso que a gente está vendo essa polêmica atual da tabela do preço mínimo por frete, que enfrenta muita resistência no setor privado e na população, de certa forma, porque quem vai pagar um preço mínimo de frete é toda a população no preço de bens e serviços que a gente consome, né? Isso é uma política que o Brasil adotou, tabelamento de preço lá na década de 80, deu errado, nunca mais foi feita
e não deve mais ser repetida, né? O governo não deve tabelar preços, porque o preço tem uma função importante na economia. O preço sinaliza se algo é escasso ou algo é abundante. Se algo é escasso, né, não tem muito, o preço tende a aumentar e as pessoas tendem a produzir mais, as empresas tendem a produzir mais. Se o preço, se algo é abundante, né, se tem muito, o preço tende a cair. Isso mostra para a população que aquilo tem abundância, que a gente pode consumir mais ou que a oferta vai acabar se reduzindo ou tem que se reduzir ao longo do tempo. O preço é um sinal importante, ele é como se fosse um termômetro na economia. Não faz sentido que o médico, quando a gente vai lá no médico consultar ou tem algum problema e isso é demonstrado por uma febre, né? Isso resulta numa febre, o médico não vai lá e altera o termômetro, ele usa o termômetro para entender o nosso problema e vai investigar qual é o problema e tratar as causas do problema e não mexer no termômetro para consertar o problema. Então essa fragilidade do governo acabou fazendo com que ele acabasse adotando e acatando essa pauta de tabela mínima de frete, né? Ao invés de tentar controlar, fazer com que a greve dos caminhoneiros se limitasse a uma greve dos caminhoneiros autônomos, né? E não das empresas, e que não houvesse bloqueio de rodovias. Como houve o bloqueio de rodovias, como houve uma paralisação da economia em geral, por causa da paralisação dos transportes, o governo acabou se sentindo mais acuado ainda, né? Além de toda a sua fragilidade, ele foi ainda mais acuado e acabou cedendo a essa pauta privada. Só que quando ele cedeu a essa pauta privada, né, depois que ele foi realmente estabelecer a tabela de preço mínimo para frete, todo mundo se deu conta que isso não faz sentido nenhum, que isso é prejudicial para a economia. Então ele está sofrendo agora de novo muita oposição por causa dessa tabela de preço mínimo para frete, o que só expõe ainda mais a sua fragilidade, por isso que a gente tem essa queda, a gente enxerga, né, essa continuidade na queda de popularidade do presidente Temer.